Deus me colocou esta palavra no coração, o Evangelho de João capítulo 12, sobre que Ele é um Deus que abre oportunidades na nossa vida. E esse texto começa dizendo assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com Ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Permita-nos, Deus, compreendê-la de uma forma mais profunda, e que ao ouvir, ao meditar em nosso coração nesta noite, possamos sair diferente do que entramos neste lugar. Em nome de Jesus, ao participar da ceia, que possamos fazer isso, Senhor, com discernimento, e sabendo que assim estamos nos alimentando do verdadeiro pão que desceu do céu e dá vida ao homem. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Esse texto vai falar de uma família que, em um determinado momento da sua história, teve uma grande oportunidade de acolher, de receber Jesus na sua casa. E é interessante que quando você olha as oportunidades que a vida traz para cada um de nós, não é diferente. Nós acordamos diariamente tendo oportunidades da parte de Deus de fazer algo que possa diretamente impactar o nosso coração, chamando a atenção dele para nós. E esse texto de João 12 mostra exatamente isso. Uma pessoa que, quando percebe que tem uma oportunidade, ela vai e se agarra de uma forma tremenda nesta oportunidade. E essa pessoa é membro desta família. Ela é conhecida por Maria. A história desta mulher já começa um pouco antes, no capítulo de número 10 do Evangelho de Lucas. Quero que você abra lá um pouquinho, para nós nos situarmos ao que aconteceu, que de algo tão relevante Jesus vai destacar mais adiante. Havia eles já se encaminhando para a festa da Páscoa, diz lá em Lucas, ali em João. E a festa da Páscoa era uma festa comemorativa. Aliás, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus é um Deus de festa, é um Deus de comemoração, amém? Então, por exemplo, hoje, que é um dia comemorativo, o Dia dos Pais, algo que é salutar, a mensagem que Ele trouxe para nós, eu tenho certeza que Deus se alegrou em muitos lares no dia de hoje. Por quê? Porque Deus é um Deus de festa. E quando Ele celebrou, ou mandou Moisés celebrar a festa da Páscoa, era uma festa de livramento, algo que eles iam fazer não por um dia, não por 2 dias, mas de uma forma perpétua. E então, quando chegamos o texto e lemos ali em João capítulo 12, diz que alguns dias antes da Páscoa, Jesus vai para uma aldeia, e passando por essa aldeia, Ele novamente vai à casa de Lázaro, aquele que Ele havia ressuscitado dentre os mortos, e agora Ele dado um banquete. Eles fizeram uma grande ceia para receber Jesus. Mas essa era uma segunda ocasião, porque a primeira está aqui em Lucas capítulo 10, verso de número 38, que diz: indo eles pelo caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado ao outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado, de que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo
uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu olho para o Evangelho, eu vejo um Deus que te proporciona coisas incríveis. E esse foi o momento que Jesus está numa aldeia, e ele recebe rapidamente um convite. Alguém que não perde tempo, alguém que olha e diz: que oportunidade de Jesus estar em minha casa. E ele mesmo disse que ele vai aonde ele é convidado. E então você percebe que às vezes as pessoas ficam esperando, e o tempo vai passando, e elas não percebem a grandeza das oportunidades todos os dias que Deus concede à vida delas. Sabe, quando você tem uma oportunidade de acordar e você percebe: eu quero mudar algumas coisas na minha vida, e você identifica dentro de você que é necessário aquele dia você ligar para alguém, e você olhar para essa pessoa e dizer para ela: eu quero te pedir perdão, eu quero mudar a minha história a partir de hoje. E você tem essa força da parte de Deus, mas às vezes não faz. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e nós vamos perdendo oportunidades que Deus nos gerou. Quando Jesus está nesta aldeia, rapidamente uma família abre as portas da sua casa para Jesus entrar. E quando Jesus entra nesta casa, o que acontece é que há uma dissintonia dentro da família. Você percebe que nós, estando debaixo do mesmo telhado, nós podemos ter sentimentos e muitas vezes visões diferentes, o que não deveríamos, mas muitas vezes temos. Jesus está ali dentro de uma casa, e esta pessoa qual o convidou não percebeu que ele tinha muito mais para dar a eles do que propriamente para receber deles. E naquele instante, aquela pessoa cujo tinha entendido o propósito de ouvir o Evangelho, de permanecer quieta na presença de Jesus, para ouvir os ensinamentos esses que mudaram a história e a vida desta mulher. O que é interessante, queridos, nenhuma pessoa consegue mudar sem primeiro ela ter convicção do que precisa ser mudado. Tem muitas pessoas que desejam mudar coisas na sua vida, mas enquanto não se tem uma convicção do que é certo e do que é errado, não pelo conceito humano ou mundano, mas pelo conceito divino, nós não conseguimos mudar as coisas. Por mais boa vontade que você tenha, por mais que você almeje, se não existir convicção, não existirá transformação. A convicção vai te trazer transformações. Uma das coisas que Jesus fala a respeito do Espírito Santo de Deus, ele aponta lá em João capítulo 16, no verso de número 8, se não me falha a memória. Ele vai dizer: quando o Espírito Santo vier, ele fará três coisas. Três coisas, você sabe quais elas são? Jesus disse: ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que é necessário convencer? Porque quando você é convencido, há uma convicção naquilo que você aprendeu, e diante daquilo que você aprendeu, você vai lutar com unhas e dentes, com toda a força que você tem, para preservar a verdade no teu coração. E a vida é assim. Então o resultado de muitas pessoas que às vezes que estão na igreja e não conseguem mudar as suas vidas, é porque elas não permitiram a palavra de Deus ser o centro do seu viver. E então elas têm vontade de mudar as coisas, mas elas não conseguem, porque ainda não existe uma convicção daquilo. Vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que frequentam as igrejas assim, ó, cantam, levantam as mãos, choram, mas no outro dia vão para os motéis, tem relações fora do casamento. E por que isso acontece? Porque não há uma convicção dentro delas a respeito do que é certo e do que é errado.
Enquanto você não tem convicção, não pode mudar. Você aceita aquilo como algo normal. Mas quando você tem uma convicção, esta convicção gera uma transformação na tua vida. Ela te liberta, ela te transforma, ela abre a tua mente e faz você viver agora o propósito de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta convicção entrou no coração de Maria. Maria tem um encontro com Cristo. Jesus passa a ser o centro da vida desta mulher. Ela para ouvir Jesus, ela cede o seu tempo para Jesus, ela vê uma oportunidade que se abriu, que jamais poderia acontecer novamente, e então ela se entrega completamente ao seu Salvador. E esta entrega que ela tem começa a gerar mudanças de comportamento dentro dela. Ou seja, ela começa agora a ter uma visão diferente do que a tinha antes. E esta visão você vai perceber, volte lá para o Evangelho de João, porque vai contar essa narrativa. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Note que o texto vai mostrar que mais uma vez Jesus está nesta casa. E na primeira vez que Jesus esteve, esta mulher, ela para ouvir os ensinamentos de Jesus. Na segunda vez em que Jesus entra na sua casa, ela percebe agora que ela tem oportunidade de fazer algo para Jesus, coisa que ela não tinha anteriormente no seu coração. Mas agora a convicção da palavra de Deus gera dentro dela agora um desapego à vida natural, e ela começa a enxergar as coisas espirituais. Ela começa a ver quem é Jesus. E o texto vai mostrar no verso 13: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, diga comigo, as coisas de Deus precisam ser, da minha parte, para Ele, muito preciosas. Você entende que ela vai ter uma atitude agora, totalmente inusitada, uma atitude de alguém que olha e percebe uma grande oportunidade de fazer algo diferente do que estava sendo feito. Eu costumo ver, queridos, que às vezes as coisas não saem do lugar ou não andam, não é porque as pessoas não tentam, mas elas estão sempre fazendo as mesmas coisas. E quando você faz as mesmas coisas, você colhe os mesmos resultados. Mas quando você te empenha a inovar, você percebe que a inovação, o desejo de fazer algo diferente, vai criar também um cenário diferente. E Maria me dá essa lição. Ela simplesmente tem uma atitude completamente inusitada, ao ponto de chamar a atenção de todos que estavam dentro da casa. Talvez alguns preocupados com a ceia, outros preocupados em servir, e mais uma vez ela está com seu coração aberto para demonstrar o quanto Cristo era importante para ela. Eu não sei se você consegue dimensionar nos dias de hoje o quanto Cristo é importante para você. Será que hoje nós nos contentamos somente com ir e vir dos cultos? Será que a nossa vida se torna uma vida monótona? E muitos às vezes dizem até sem sentido, porque passa a viver um ritual na sua vida, a fazer as mesmas coisas todo dia. Ou será que você não percebeu que uma convicção de Deus dentro do teu coração vai gerar uma possibilidade de você caminhar em novidade de vida com Deus? Maria agora pega um perfume, mas não era qualquer perfume, não era qualquer, era algo precioso, era algo muito precioso, diz aqui o texto. Se tratava de uma economia, se tratava de algo que ela havia dedicado-se de uma forma especial para ter aquilo para ela. Note que a palavra de Deus, quando habita ricamente em nós, ela nos faz olhar e enxergar as coisas de uma forma diferente. Ver que Deus é o galardoador, que Deus é o abençoador, que Deus é o que proporciona tudo o que temos e tudo o que somos.
Essa é uma verdade bíblica. E ela aqui diz no verso seguinte, que ela pega esse bálsamo, esse nardo, e ela quebra aos pés de Jesus. Ela derrama este perfume. Para você ver o valor disso, o próprio texto vai dizer no verso 5, que esse perfume valia aproximadamente 300 denários. Nós estamos falando de um perfume cujo valor era a economia de um ano de trabalho. Uau! Mas o que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva um ser humano a ter uma atitude como essa? É justamente quando você percebe que a palavra de Deus trabalhou no seu interior de tal forma, de tal maneira, que ela consegue identificar e ver que a vida que ela vive agora é uma dádiva de Deus, e o que ela tem é resultado do amor de Deus na vida dela. Então não há problema de fazer algo para Deus. Não há dificuldade de realizar as coisas para Deus. Você percebeu o quanto nós estamos às vezes distante do propósito de Deus? Porque embora estejamos com Cristo na nossa casa, embora estejamos na igreja, nós ainda vivemos uma vida apegada às coisas que Deus nos dá. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o bem maior que Deus nos deu, é a família. Família é um projeto de Deus. Mas quando Deus nos permitiu gerar filhos, Ele não permitiu que nós gerássemos filhos para nós. A Bíblia diz que nós geramos filhos para Deus. E qual é a dor do nosso coração? É muitas vezes nós queremos que os filhos estejam todos na nossa volta, controlando tudo, porque achamos que tudo é nosso. E sofremos com isso. E muitos fazem os filhos sofrer com isso também. E nós não entendemos que o propósito de Deus é que nós tenhamos todo o empenho, toda a dedicação para ensinar, instruir e fazer os filhos baterem asas e voarem bem alto e glorificarem a Deus. Porque esse é o propósito de Deus. Mas muitas vezes nós queremos controlar a vida dos filhos. Queremos viver com os filhos embaixo das asas. Queremos ditar as regras de como tem que ser. E quando as coisas não dão certo, nós ficamos como que parece que foi nos tirado algo, com o sentimento que perdemos. Quando a palavra de Deus entra em nós, e esta palavra gera convicção do reino de Deus, do que é Cristo em nós, nós não temos problema em dar as coisas para Deus. Por isso eu entendo que quando Ana clamou por um filho lá em 1 Samuel, e ela diz para Deus: Senhor, eu sou estéril, não tenho condição alguma de ter um filho, mas o Senhor é o doador da vida, o Senhor é o Deus da família, o Senhor pode fazer as coisas. E Deus concedeu um filho a ela. Ela pegou esse filho nos seus braços e trouxe ao templo e disse: eu recebi do Senhor e para o Senhor eu entrego. Sem problema algum de ficar dizendo: ah, mas eu agora recebi, como é que eu vou dar uma coisa que eu recebi de Deus? Se consegue entender a mesma atitude na vida de Abraão, a convicção que ele tinha, que Deus tinha sido aquele que proporcionou a sua vida, ele não tem problema de abrir o coração e de dar. Aliás, Paulo vai dizer isso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 26, quando ele está se despedindo dos irmãos, finalzinho da sua vida. Ele vai dizer: eu quero recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. E o que ele fala? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas não é essa a lei que nós vivemos hoje. Nós gostamos muito mais de receber do que dar. Você já percebeu? Os nossos olhos brilham muito mais quando nós estamos recebendo algo do que quando nós estamos dando algo. E a palavra de Deus vai gerar em nós, à medida que ela trabalhar de forma correta dentro de nós, uma convicção que nós podemos ser mais semelhantes a Jesus do que imaginamos. Então Maria pega aquele vidro de bálsamo, quebra ele e despeja aos pés de Jesus.
300 denários. Que loucura, disse Judas. Como você vai fazer isso, mulher? Uma das convicções que Deus traz no coração de alguém que o ama, de alguém que está disposto a viver com Ele, é de nunca ficar olhando o que os outros pensam ou o que os outros dizem. Quando você tem convicção do amor de Deus, da vida de Deus e da oportunidade que Deus te deu para servi-lo, você não fica olhando o que os outros pensam, o que os outros fazem, porque você não está buscando a aprovação das pessoas, você está buscando a aprovação de Deus. Maria não estava nem aí com o que Judas estava dizendo. Aliás, Judas disse: se vendesse, se pegasse esse dinheiro e comprasse comida para os pobres. É interessante o que o texto vai dizer aqui, ó. Porque não se vende, verso 5, porque não se vende esse perfume por 300 denários e dê aos pobres. E o autor de João disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, disse isso não porque amava os pobres, disse isso não porque amava a Deus, disse isso porque era ladrão. Interessante. Você vai perceber que sempre que você fizer uma atitude inusitada de algo que agrada a Deus, você vai ter pessoas que vão te questionar. Você vai ver que tem pessoas que vão querer sempre colocar algum obstáculo que você está fazendo, dizendo que aquilo não está certo. Ah, queridos, mas quando você tem uma convicção da palavra de Deus dentro do teu coração, você percebe que Deus é aquele que se agrada, e é a Ele que nós temos que nos reportar de coração aberto, para saber se Ele está me aprovando, ou se Ele está me reprovando. Quando você lê a palavra de Deus, você vai perceber que quando os primeiros 2 homens da Bíblia trouxeram uma oferta para Deus, Deus teve uma atitude com eles de aprovar a oferta de um e de rejeitar a oferta de outro. Deus não teve no coração dele o desejo de fazer com que Judas e tampouco Caim tivessem a sua vida excluídas de Deus. Deus apenas reprovou a atitude deles, porque as suas atitudes não condiziam com aquilo que eles falavam. Cuide uma coisa: Deus está olhando para dentro do nosso coração. O que nós temos feito nesses dias para Cristo? Ou melhor, o que nós temos feito com Cristo em nossa casa nos dias de hoje? Aquilo que nós estamos oferecendo para Deus tem sido aprovado por Deus ou tem sido rejeitado por Deus? Sabe, queridos, os ensinamentos de Deus nos mostram coisas preciosas. A Bíblia vai ensinar em 1 Timóteo que quem não cuida da sua família é pior do que um descrente. Você já leu isso? E razão porque muitas vezes a vida tranca e ela não evolui, não vai, é porque está em desacordo com aquilo que Deus tem ensinado. Então nós temos a oportunidade todos os dias de rever nosso conceito e de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para fazer aquilo que lhe agrada, para dar a Ele um bom perfume, para aplicar o nosso coração de forma diante dEle como nunca foi aplicado, sem apego, sem problema com vaidade, sem problema com coisas que podem no passado ter trazido mágoas e ressentimentos, mas agora você te desapega disso por amor a Cristo. Maria teve uma atitude. Por que que ela teve essa atitude? Porque ela viu o amor de Deus por ela. Ela percebeu o quanto Cristo a amou, e o desejo que ela tinha de então se alinhar à frequência da vontade de Cristo. Não teve mais agora problema dela fazer coisas que anteriormente ela não faria. Quando ela comprou aquele perfume, ela comprou com o usufruto dela, pensando nela. Mas quando a palavra de Deus entrou na vida dela, ela deixa de pensar nela e ela passa a pensar em Cristo. Um dos grandes desafios dos nossos dias é que tem muito cristão pensando em si e não está pensando em Deus.
não olha para ver o que Deus pensa a respeito daquilo que é feito, do seu posicionamento familiar, da sua vida conjugal, do seu relacionamento com a sua esposa. E aí nós começamos a travar em algumas coisas. O tempo vai passando e as coisas não acontecem. E é resultado de muitos que um dia estiveram na igreja estarem fora da igreja. Mas não é porque Deus as rejeitou, é que Deus reprovou atitudes que elas tomaram. Se você quer passar numa prova, você tem que ser aprovado. Se você não é aprovado, você não tem condição de ter o benefício daquilo qual você buscou. Então, quando Maria vê Cristo na sua casa, no primeiro momento ela para ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a fé gera convicção. E a convicção leva à transformação. Nada você muda enquanto você não parar para ouvir Cristo e entender que aquilo que você está vivendo pode estar em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus. A vida de Maria não era uma vida fácil, era uma vida sofredora. Mas quando ela conheceu Jesus, e Jesus a perdoou, Jesus a libertou, Jesus a transformou, ela não teve mais problema algum de servir a Deus com o que ela tinha, ainda que lhe custasse a economia de um ano de trabalho. Ela entendeu quem era Jesus, e ela disse: Senhor, Tu és a parte mais importante da minha vida, Tu és o melhor encontro que eu já tive, Tu és a pessoa mais especial do meu coração. E você sabe, queridos, que nós aplicamos o nosso coração naquilo que é importante para nós. Todos nós somos assim. Tudo aquilo que nós julgamos ter importância é onde nós nos dedicamos, é onde nós oferecemos nosso empenho, onde nós colocamos as nossas forças. Então Maria está nos dando uma lição. Naquele momento ela identifica na sua casa a importância de que Cristo era o centro da vida dela. Cristo não era apenas um convidado a estar à mesa, Cristo não era apenas mais alguém que estava frequentando a sua casa, Cristo era tudo o que ela possuía. E era digno de ser honrado, amado, e se preciso fosse, quebrar aquele vidro de nardo puro, muito precioso, nos pés dele. Então, se necessário for, eu estou fazendo, sem constrangimento algum. Que lição, que aprendizado, que coisa maravilhosa, quando você não tem apego no teu coração, quando você não tem mais sentimento de que é algo que você tem. Todos os anos nós fazemos campanha do agasalho. Você vê espalhado todos os invernos. O Rio Grande do Sul é rigoroso. Aí você chega no inverno e diz: eu vou fazer uma reciclagem no meu roupeiro, eu vou tirar algumas coisas e eu vou dar para as pessoas. Aí você vai lá no roupeiro e olha e diz: esse aqui não, mas esse aqui não, esse aqui é tão precioso. Não, então esse aqui, mas esse aqui, tá certo, eu engordei um pouquinho, mas se eu emagrecer o ano que vem me serve, deixa aqui. E nós vamos deixando coisas dentro da nossa casa, que poderiam ser abençoado muitas pessoas, e que vai passar um ano inteiro e você não vai usar. Mas isso é prova que o nosso coração ainda é um coração egoísta. Nós ainda não entendemos o propósito, que a mesma mão que dá é a mão que recebe dádiva do céu. Eu quero que você vá a Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11, versículo de número 33. Ó profundidade da riqueza. Olha como é que ele começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele está dizendo: você não faz ideia quem é Deus. E por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes, queridos, nós
acostumado com a nossa maneira mesquinha de viver. Nós temos atitudes às vezes que mostram quão miserável nós somos. A Bíblia diz que a medida de Deus, ela é uma medida de que forma? Recalcada, sacudida e transbordante. Deus não tem problema em dar. O DNA de Deus é dar. Mas não dar limitado, não dar apenas de conta-gota. É um Deus que quer ver você com muito e muito e muito. Então Paulo vai dizer aqui: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem? Quem é que aconselhou Deus? Olha o que ele está dizendo aqui: quem é que conheceu a mente de Deus? Verso 35: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha ser restituído? Quem ofereceu algo para Deus primeiro? Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando Maria chega à presença de Jesus no seu segundo encontro, Jesus entra na casa, Lázaro tinha sido ressuscitado, tinha acontecido algo tremendo já, um milagre fora do comum. O homem estava morto há 4 dias, quando Jesus chega em frente à gruta, manda remover a pedra. Disseram: mas já cheira mal. Sim, dos olhos humanos já cheiraria mal, o pulmão já estaria putrificado, o coração apodrecido, os rins apodrecidos, mas agora o grande eu sou está na porta daquela gruta, e Jesus diz: tirem a pedra, removam o obstáculo. E quando isso aconteceu, aquela palavra de Jesus que diz: Lázaro, venha para fora, e Lázaro saiu caminhando, a vida se manifestou, o pulmão se regenerou, o coração se regenerou, tudo na vida daquele homem se fez novo de novo, e ele volta para sua casa. Deus o restitui, e agora está na mesa. E quando Maria vê aquela oportunidade, ela diz: não, esse homem perdoa os meus pecados, esse homem mudou a minha história, como que não vou eu fazer algo para ele? E Maria se entrega aos pés de Jesus. Mais do que isso, Maria tira o turbante, Maria expõe os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus e ungí-los com aquele óleo, com aquele aroma, com aquele perfume. E aquilo, queridos, traz um entendimento para os nossos dias. Faça o melhor para Deus. Não espere a tua vida passar. Você já tem Cristo na tua casa. Pare de caminhar agitado de um lado para o outro. Pare de te preocupar com muitas coisas. Foque o teu coração a ouvir Jesus. Foque o teu coração a receber fé dele, porque no momento oportuno você pode fazer para Deus além do que você tem pensado ou imaginado. Você pode fazer hoje para Deus, você pode hoje fazer para Deus, e as tuas atitudes podem gerar benefício na vida de muitas pessoas. Maria encheu a casa com o perfume. Deus está levantando uma geração nesses dias que não tenham hoje um coração apegado, que estejam dispostos a colocar a sua vida no altar e se oferecer como perfume para Deus, para brilhar no meio dessa geração de duro coração, queridos. Deus está buscando isso em pessoas.
Ele nunca vai chegar para você e vai dizer: João, eu quero que você faça isso, porque as coisas de Deus não são forçadas. Ou há uma convicção dentro de nós que vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver, ou nós vamos continuar uma vida toda sendo a mesma pessoa, existindo do mesmo jeito, mas sem provar as grandezas e as maravilhas de Deus. O que Deus espera em nós é o exemplo do que Ele nos trouxe. Jesus disse: a minha vida ninguém a tirou, eu espontaneamente a dou. Tudo o que nós vamos fazer para Deus precisa ser de uma forma espontânea. Deus não quer a obrigação da minha oração, Deus não quer a obrigação da leitura bíblica, Deus não quer a obrigação do culto, Deus não quer que eu esteja no cabresto. Deus quer que eu ame e que voluntariamente eu entenda que a convicção da salvação na minha vida me leva a viver uma vida diferente do que eu vivia antes. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu sou é dádiva das suas mãos. Se existimos e passamos esta crise de doença no mundo todo, é porque Deus assim permitiu. Razões pelo qual isso aconteceu, não sei. Um dia talvez saberemos, mas nós temos que fazer bom uso do que Deus tem nos dado. Deus não quer que nós estejamos na igreja só por estar. Deus quer que nós possamos ver as oportunidades que Ele tem nos dado. Oportunidades Deus gera todos os dias em nós. O que fazemos com ela não depende de Deus, depende da nossa atitude de vida. Maria deu uma lição. Dentro da sua casa, ela vence o seu ego, ela vence as suas vaidades, ela se desapega de si mesmo e percebe o valor que Cristo tinha para ela. Não tenho problema de amar o meu Senhor, não tenho problema de dar para o meu Senhor o que é dele. Aliás, não tenho como dar algo se primeiro eu não receber dele. Primeiro eu recebo, depois eu dou. Quando existe essa convicção na minha vida, eu tenho transformação. E essa transformação me leva a viver o novo de Deus. É exatamente assim que você enxerga na Bíblia. Pessoas que tiveram um encontro no seu íntimo, perceberam o quanto Deus as amava e deu a elas a oportunidade de viverem diferente. Quando você olha para o Santa Ceia, a Santa Ceia é uma oferta, mas é uma oferta de quem? De Deus para nós, do que Ele tinha de melhor. Quando Deus pensou em mim e você, Ele não chamou e não terceirizou. Ele não pegou alguém para dizer: você vai lá e faz isso pela humanidade. Ele próprio se fez homem, o Deus unigênito, se desprendeu do seu trono e veio até nós. Quando pisou em Israel, não foi recebido num hotel 5 estrelas, não foi acomodado numa cama, num quarto, como se diz, de luxo, numa suíte, foi parar numa estrebaria. Mas isso não diminuiu o que ele estava por fazer, muito pelo contrário. Ele estava se oferecendo por amor ao Pai. Ele viveu. Quantos aqui amam a Deus? Eu sei que Deus está falando com essa geração. É tempo de nós mudar algumas coisas dentro de nós. É tempo de nós olharmos para Deus e vermos a grande oportunidade que Deus nos deu para servi-lo. Queridos, a vida é um fiapo. A Bíblia diz uma neblina. Outras vezes a Bíblia diz uma planta que nasce, floresce e murcha. Passa muito rápido. E nós precisamos saber o que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Qual a oportunidade que nós temos hoje de glorificarmos a Deus? Você quer estar no centro da vontade de Deus? Então faça como Maria.
ela escolheu a boa parte. Mas mais do que escolher a boa parte, ela começou a dar atitudes de quem escolheu a boa parte. Quando nós escolhemos a boa parte, nós também temos atitudes que condizem com aquilo que escolhemos. Vai aparecer o resultado. Eu creio que aquilo que nós hoje podemos fazer para Deus pode gerar uma contaminação na vida de muitas pessoas. Você já percebeu como é que esse vírus se manifestou? Já percebeu que é o contato? Você já percebeu que foi nos impedido de fazer algumas coisas das quais nós fazíamos, que era abraçar, que era beijar, que era dar mão? Você percebeu isso? Então você percebe o quanto nós podemos fazer e sermos diferentes em Deus? Uma geração que pode marcar a sua época, justamente por ter esse sentimento de Deus dentro de si, de entender que esse é o momento precioso que nós temos de fazer a diferença, de sermos incendiados por Deus, de transformarmos lares que estão um caos e fazermos virarem lares de bênção. Você percebe que Deus nos deu uma oportunidade nesses dias de nós investirmos o nosso coração cada vez mais no reino, nos preocuparmos sim em abençoarmos aquilo que o mundo tem amaldiçoado. Nós podemos fazer a diferença. A atitude parte de nós. Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Não há algo novo que Deus fará. Por isso que eu discordo quando alguns começam a cantar dizendo que Deus tem algo melhor para vir, que o melhor de Deus ainda vai acontecer. Queridos, eu não acredito nisso. O meu coração soa, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. Se eu tenho Cristo e eu tenho esse entendimento, eu ando com Cristo. Minha vida é uma novidade de vida. Meus projetos são de Cristo. Meus sonhos são de Cristo. O meu viver é para Cristo. O que eu sou é de Cristo. E assim nós glorificamos a Deus. E nós precisamos entregar tudo o que temos a Deus. Oh, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Oh, nossa mente tão medíocre, não enxergar as coisas que Deus está estabelecendo. Do quanto Deus pode fazer ainda mais na nossa vida. Do quanto nós podemos provar e ver que Deus é bom. Ele disse: provai e vede. Maria provou esta bondade na sua vida. E quando ela provou essa bondade na sua vida, ela não teve problema de se desapegar das coisas. Ela ficou com o coração aberto, dizendo: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Se eu vivo, é para o teu propósito. Se eu existo, é para te glorificar. Se eu tenho uma família, é para o Senhor ser honrado. Se eu tenho bens, é porque o Senhor me deu. E se o Senhor me deu, tem um propósito. O que eu posso fazer com o que o Senhor me deu? Queridos, quantas pessoas morreram sem levar um centavo do que produziram nesta terra? Quantas contas bancárias positivas, quantas cadernetas de poupanças, quantos investimentos ficaram por pessoas que foram levadas da noite para o dia? Acabou o projeto, acabou o sonho, acabou tudo. Se consegue entender isso? Quantas pessoas não entenderam ainda a oportunidade que Deus está dando para elas viverem, para glorificarem a Deus? Jesus espera isso de nós. Atitudes que glorifiquem ao Pai. Então nessa noite, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.